Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Muito obrigado pela tua companhia de sempre. Você que já me acompanha já faz um tempo e você que está chegando por agora, muito obrigado mesmo. Eu espero, como sempre eu costumo dizer, que você de fato seja abençoado, certinho? Bom, estou aqui fazendo a abertura desse vídeo porque eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem, que eu ministrei também lá na Igreja Cristã Moriá, a igreja que eu sou membro, certo? E eu gostaria de compartilhar aqui com você. Essa mensagem, na verdade, fala sobre a tentação de Jesus, a tentação que Jesus sofreu pelo diabo, Está registrado lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, E aqui eu trago algumas meditações, algumas coisas interessantes. Essa mensagem era um pouquinho mais longa, mas eu cortei um pedacinho, da introdução, ok? Estou deixando o link dela aqui embaixo também, inclusive do culto, no dia que eu ministrei essa palavra, nessa palavra abençoada, certo? Se você quiser acompanhar, é só você clicar aqui no link. Mas nessa mensagem eu compartilho algumas coisas, alguns aspectos da tentação de Jesus, algumas coisas que ele passou e ele sofreu naquele momento, como por exemplo, a fome, a escassez. Jesus esteve sozinho no deserto quando foi tentado pelo diabo, sozinho humanamente falando, Então mas mesmo assim ele venceu a tentação e a partir daí eu extraio algumas lições para nós também no dia a dia, quando nós enfrentarmos algumas provações e algumas tentações, ok? Espero que você seja abençoado e que você possa então assistir essa mensagem, viu? E que de fato ela possa trazer um impacto para a tua vida. Muito obrigado pela tua companhia de sempre. Então, vamos à mensagem. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem procura, diga espera. Então, todos encontraram. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Levado por quem? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, aleluias, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai, essa é a tua palavra que agora fora lida nesta noite. Palavra santa, poderosa do Senhor para nós nesse lugar e nesse tempo. Que o Senhor ministre aos nossos corações, dos que aqui estão, dos que estão acompanhando pela transmissão via YouTube e os que irão acompanhar depois. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse lugar, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, veja que coisa tremenda é esse texto que lemos. Voltemos os nossos olhos para os versículos que nós acabamos de ler. A Bíblia está dizendo que Jesus, depois do seu batismo, e no seu batismo mesmo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Jesus, sendo Deus, mas ali na condição humana, precisou do Espírito Santo. Então no batismo ele recebeu o Espírito Santo. Agora veja o texto diz que é esse mesmo Espírito de Deus que vai impelir Jesus até o deserto para ser tentado. Eu prefiro a tradução impeliu do que foi levado pelo Espírito Santo. Porque impeliu é como dizer que o Espírito Santo meio que favoreceu, permitiu que Jesus chegasse ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. Agora, observe a circunstância disso, irmão e irmã. A primeira coisa que nós podemos entender aqui é que Jesus foi levado ao deserto. E eu não preciso ir longe para que os irmãos compreendam e entendam quais são as condições de um deserto. Quais são as condições de um deserto, irmão? As condições do deserto é escassez. As condições do deserto é falta de alimento. Pastor Celso, falta água, falta conforto. Um lugar, irmãos e irmãs, que nenhum de nós queremos estar. Um lugar onde nos falta as regalias que nós temos no dia de hoje. Água encanada, esgoto encanado, internet em casa, ar-condicionado e tantos outros serviços de TV a cabo. Todas essas coisas, a ausência delas no deserto. Isso quer dizer então que Cristo foi levado a um lugar onde ele experimentou a escassez. Cristo foi levado a um lugar onde ele não podia, irmãos e irmãs, de forma alguma se deleitar com as coisas desse mundo. O deserto é um lugar de escassez. A segunda coisa que o texto vai nos trazer entendimento, que para além de Jesus ter sido levado para um lugar de escassez, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Por quê, presbítero Tiago? Porque Jesus estava sem comida, Jesus não tinha comida para comer. Não, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Logo, ele estava com fome. Fome é uma necessidade fisiológica, é ou não é, irmãos? Fome é uma necessidade física. E sentir fome dói. Eu não sei aqui quantos já tiveram essa sensação, ou talvez não porque faltou o recurso, mas porque estava em um lugar ou no ambiente ou precisou fazer um exame ou qualquer outra coisa e que teve que jejuar por muitas horas e teve a sensação da fome. A fome dói, a fome corrói o estômago, a fome nos debilita, a fome nos tira do nosso estado emocional saudável. Ficamos mais estressados, ficamos mais irritados. E tem pessoas, irmãos e irmãs, que quando estão em condição de fome, se parecer qualquer na frente é capaz de pegar a pessoa, não é verdade? Porque a fome nos tira do nosso lugar de conforto. A fome faz com que muitas das vezes nós saiamos do domínio próprio. Então Jesus experimentou fome porque, além de Deus, ele era homem, diz a Bíblia, nascido de mulher, irmãos e irmãs. Não nos enganemos, Cristo experimentou as mesmas coisas que eu e você experimentamos no dia de hoje. Mas Cristo teve fome.
ele estava debilitado, ele estava fisicamente vulnerável. Então, qualquer que fosse a circunstância, considerando essa condição humana, na condição de Jesus, naquele deserto, que parecesse para ele comer, ele comeria, porque ele estava com fome. E tem pessoas, às vezes, que comem qualquer coisa, simplesmente para saciar essa vontade, essa dor que é a fome. E não diferente de nós, irmãos e irmãs, assim como Cristo esteve no lugar de escassez, assim como Cristo experimentou a fraqueza da carne por meio da fome, nós também estaremos expostos a circunstâncias parecidas com essas, constantemente na nossa vida. Estaremos muitas vezes diante da escassez, pastor Celso. Estaremos, irmãos e irmãs, muitas vezes diante de uma necessidade fisiológica e seremos desafiados a negar ou a não negar a palavra de Deus diante da nossa necessidade. Diante da escassez. Porque tem pessoas que quando estão diante da escassez, elas ficam tão atribuladas que elas abrem mão de qualquer coisa para não experimentar a escassez. Há inúmeros relatos, irmãos e irmãs, na história da humanidade de homens, e eu poderia dizer até mulheres, que tiveram muito luxo, tiveram muita riqueza, muita posse. Quando perdeu tudo, veio ao suicídio, porque não suportaram a dor da escassez. E muitas vezes Deus vai fechar a porta para nós, para saber se a palavra dele há na nossa vida, irmão e irmã. Muitas vezes nós experimentaremos essa sensação de não ter para saber até onde vai a nossa fé. Muitas vezes nós experimentaremos necessidades fisiológicas para saber se no nosso quarto, escondido, onde quer que nós estejamos, nós vamos negar a palavra de Deus. E aqui a fome, ela representa essa necessidade fisiológica, mas isso pode se estender a qualquer outra, irmão e irmã, que em nossa vida pode colocar em xeque a palavra de Deus em nós. Tem pessoas que elas não conseguem viver sem alguma coisa na sua vida física. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular, sem a internet. Tem pessoas que não conseguem, tia Antônia, ficar sem algumas coisas na sua vida, e muitas vezes Deus permite ficar sem, justamente para saber se a palavra dele está na vida da pessoa. E Cristo experimentou todas essas coisas. Cristo experimentou a escassez e Cristo experimentou a necessidade fisiológica. A terceira coisa que Cristo experimentou, que nós podemos depreender do texto, é que Cristo estava fisicamente sozinho. Ele não tinha, pastora Selma, ninguém para se apoiar. Porque muitas vezes quando a gente está em debilidade, quando a gente está na fraqueza espiritual, ou seja lá qual for essa fraqueza, quando a gente tem alguém do nosso lado, essa pessoa nos dá apoio. Não, vamos embora, você vai conseguir. Ânimo, vamos embora, levanta essa cabeça, vamos embora, você vai conseguir, resista mais um dia. Não é isso que muitas vezes a gente fala aqui na igreja? Olha, suporte aí o dia a dia, a labuta, suporte aquilo que você faz em nome de Cristo, porque naquele grande dia você vai ser recompensado, Cristo vai te dar o galardão, você vai receber a vida eterna. Isso não é verdade? Não é o que nós fazemos sempre? Nós, quando vemos pessoas que muitas vezes estão a pique, que estão quase desanimando, nós não animamos essa pessoa. E Cristo não teve ninguém fisicamente falando para estar com ele aqui. E para falar a verdade, muitas vezes quando Cristo experimentou algumas circunstâncias difíceis na vida dele, ele pouco contou com pessoas. Os discípulos mais próximos dele, quando ele convidou os discípulos para orar, e quando ele estava em grande agonia, a Bíblia diz que quando voltou eles estavam dormindo. Ele estava sozinho, humanamente falando. E muitas vezes, nós vamos estar, Cristo vai nos permitir, Deus vai nos permitir nos encontrar sozinhos. No nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Muitas vezes nós vamos estar sozinhos. O cantor Lázaro aqui, em memória, ele tem uma canção que ele diz que ele
ele sentia sozinho em meio à multidão. Ele era um homem que tinha um vazio, estava sozinho, mesmo estando acompanhado de pessoas, porque muitas vezes, não necessariamente a gente vai estar com ausência de pessoas, mas muitas vezes nós vamos estar no meio de pessoas, mas elas sequer sentirão as nossas dores, elas sequer sentirão as nossas necessidades. Quantas lutas, quantas batalhas e quantas provas que às vezes a gente experimenta sozinho, né? E como eu disse domingo passado, às vezes é para a gente experimentar sozinho mesmo. Porque tem momentos que Deus quer tratar conosco no individual, irmãos. E às vezes as pessoas até atrapalham o tratar de Deus. Tem pessoas que você olha acontecendo tantas as coisas assim, meu Deus do céu, fulano é tão abençoado, fulano quando abre a boca para orar, quando abre a boca para cantar, é tão abençoado, e está passando por essa prova. A gente não sabe o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. O que a gente precisa, irmão, é não atrapalhar Deus, mas interceder por elas, para que elas encontrem resistência na sua luta, para dizer sim ao Senhor e não ao pecado. Então Cristo experimentou a escassez, Cristo experimentou necessidades fisiológicas, e Cristo experimentou, irmãos e irmãs, a ausência de pessoas. E pastora Selma, em cada necessidade dessa, em cada circunstância ele foi tentado. Agora veja bem, na sua necessidade fisiológica, diz a Bíblia então, que o diabo se apresenta para ele. Porque muitas vezes quando nós vamos experimentar situações difíceis na nossa vida, o diabo vai aparecer com soluções fáceis. Soluções que vai nos afastar da presença de Deus. E não se engane, irmão e irmã, nem sempre as soluções elas virão claramente escrito, isso aqui é uma oferta do diabo. Muitas vezes virá sutil na tua vida. E aí a gente precisa ter sensibilidade no espírito para poder perceber essas coisas. Então, ele foi tentado pelo diabo para transformar a pedra em... Aí o diabo viu a necessidade dele, uma necessidade fisiológica. Aí o diabo se apresenta para Jesus e diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Você não está com fome? Você não tem poder? Você não é filho de Deus? Tentou Jesus na sua identidade. E muitas vezes tem gente que chega para nós e fala assim: mas você não é servo de Deus? Não é você aquele irmãozinho abençoado lá que todo domingo eu vejo lá pregando lá no culto, aquela palavra abençoada, mas está passando por isso? Não é você que é o pastor daquela igreja abençoada e está passando por essa prova? Mas não é você que vive pregando a palavra de Deus e agora você está experimentando na tua família aquilo que é contrário ao que você prega? E às vezes o diabo vem nos afrontar exatamente e quer tocar na nossa identidade, daquilo que nós cremos, e às vezes quando nós não temos convicção daquilo que cremos, a gente começa a balançar. É por isso, irmão e irmã, que nós precisamos ter Cristo como foco, precisamos ter Jesus como referência das nossas vidas sempre, porque se nós perdermos Cristo de referência, nós vamos também começar a perder muita coisa. Tem gente que já me perguntou: mas presbítero Tiago, o que você vai fazer na igreja, isso, aquilo, outro? E certamente você já foi perguntado assim, irmão: o que você vai fazer lá? Olha aquele fulano, aquele Beltrano, Ciclano, olha o que ele aprontou, o que ele fez. Tal dia eu encontrei fulano em tal lugar. Aquilo não é crente não, cai fora. E a minha resposta e a nossa resposta é só única: eu não estou lá por causa de fulano nem de Beltrano, eu estou lá por causa de Cristo. Quando eu perder Cristo em referência, o testemunho de fulano de Beltrano vai começar a me incomodar. Aí eu vou me basear nisso para poder cair fora. E quando Cristo for a minha referência, nada dessas coisas vão me incomodar, a não ser que me incomode para ajudá-las em oração. Precisamos ter Cristo como referência das nossas vidas, sempre. E esse talvez é um dos muitos motivos que esse famoso movimento dos desigrejados se alimenta.
Eu já vi muitos deles aí pregar, porque a igreja está lá, você está lá sendo enganado, você está lá, está sendo isso, aquilo, outro. Ah, você viu como é que fulano e tal, faz uma coisa, faz outra. Irmão, eu não estou aqui, eu não sirvo ao Senhor por causa de homens. Eu fui chamado para um propósito, e o meu compromisso é com Ele, irmão e irmã. O nosso compromisso é com o Senhor. Então a primeira coisa é que Cristo foi tentado na sua necessidade fisiológica. Aí o diabo diz: se tu és filho de Deus, diga essa pedra para transformar em pão. Aí Jesus responde para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Agora tem um problema aqui. Qual é o problema, irmãos e irmãs? É que o diabo manda Jesus transformar uma pedra em... Aí Cristo olha para aquela cena, aquela situação, pastora Selma, e Cristo tinha fome ou não tinha, irmãos? Tinha. Ele estava experimentando uma necessidade fisiológica? Sim ou não? Sim. Só que, além de ele resistir ao diabo, ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus, irmãos? Qual foi a palavra que saiu da boca de seu pai? Jesus, então, eu imagino, porque a Bíblia diz, João diz que ele estava com Deus desde o princípio, desde a fundação. Eu imagino Jesus talvez pensando na tua mente, irmão GG. Ele diz: espera aí, tem um negócio aí estranho nisso aí, pastor. Quando o meu pai quis criar o pão, quando o meu pai quis dar ao homem a farinha de trigo para fazer pão, para fazer bolo, para comer, o meu pai não falou com a pedra. O meu pai falou com a terra, para que a terra desse os frutos, para que a terra desse os grãos, para que a terra desse a árvore. Meu pai falou com a terra, e a terra deu os grãos, que fez com que o homem gerasse o trigo para fazer o pão. Então, se o meu pai não falou com pedra, eu transformar essa pedra em pão, significa que eu estou então deturpando a palavra de papai. É por isso que Cristo disse: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não saiu da boca de Deus falar com a pedra para transformar em pão, porque ele estava lá vendo o pai criando, irmão Paulo. E às vezes o diabo vai se apresentar para nós com essas coisas, eu disse para vocês, nem sempre vai vir com a bandeja sutil escrito: isso aqui é uma oferta do diabo, vai vir com coisas sutis. E aí a gente: não, eu sou poderoso, eu sou o homem que oro, faz acontecer, o milagre acontece, o diabo cai, eu vou, pedra transforma em pão. E aí eu quebro a palavra. Mesma coisa que aconteceu com Moisés no deserto, pastora Cel. Deus disse para Moisés: diga a pedra. E aí Moisés fez o quê? Tocou na pedra. Não saiu água da pedra? Saiu. Deus não fez o milagre? Deus fez. Mas o comando não era esse. Às vezes vão vir para nós exatamente assim: ó, mas não está escrito. Você viu lá que está escrito assim? Olha lá. Aí são coisas sutis. Espera aí, diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de meu Deus. E não saiu da boca dele que pedra foi criada para se transformar em pão. C.S. Lewis vai dizer que, quando ele está falando sobre os milagres, ele reforça a evidência bíblica de que o filho só faz o que vê o pai fazer. Logo, o filho não viu o pai falar com as pedras para transformar em pão. A segunda coisa, irmão e irmã, que o diabo vai apresentar para Jesus, ele tenta Jesus a partir de um lugar alto no pináculo do templo. Então o diabo usa uma verdade da palavra de Deus, porém, como eu estava dizendo, de modo distorcido e fora do contexto. O diabo diz, chega para Jesus, a Bíblia diz que ele leva então a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Aí ele diz, respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu
Deus. Ou seja, eu não preciso cair daqui para provar alguma coisa. Aliás, isso é provar a Deus. Por quê? Porque o meu pai criou leis. O meu pai é organizado. Quando ele fez as coisas, quando ele criou o céu, criou a terra, ele criou com leis. E uma dessas é a lei da gravidade. Se eu me jogar ali embaixo, eu vou cair, a gravidade vai me puxar. Eu vou me espatifar ali embaixo. E isso é tentar a Deus, porque isso é quebrar um princípio que Deus estabeleceu, Gabriela. É a mesma coisa eu ir lá para a rua, atravessar no meio de um carro, os carros correndo para lá e para cá, e não, eu vou porque Deus vai me livrar aqui. Isso é colocar Deus à prova. Por quê? Porque eu estou querendo quebrar princípios que Deus estabeleceu. É o que eu disse aqui uma certa feita. O medo não pode me paralisar de caminhar, mas eu vou usar de artifício, como usar um chinelo, outras coisas, para poder caminhar, irmão e irmã. Eu não posso, tia Antônia, quebrar a palavra de Deus, quebrar os princípios de Deus. E princípios, irmãos, é invioláveis. É aqui no Brasil, é na América, é na China, é nos Estados Unidos, é na Rússia, é em qualquer lugar. Princípio é inviolável. Quando eu e você começamos a quebrar princípios, a relativizar princípio, irmão e irmã, nós estamos ao precipício, estamos perdendo aquilo que Jesus diz, vigiai. Ou seja, já saímos desse estado de vigilância e estamos entrando em tentação. Porque muitas vezes nem sempre a tentação minha será a mesma sua. Nem sempre as minhas necessidades que o diabo usará para me tentar serão as mesmas tuas. E eu preciso estar atento a todas essas coisas, e já correndo para caminhar para o fim. A Bíblia diz que o diabo não se cansou aí. Então ele vai para mais uma sessão. Levou ele ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus ordenou, retira-se Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora veja que astúcia do diabo, irmão. É por isso que a Bíblia diz que ele é mentiroso. Nele não há verdade desde o princípio. Olha que mentira do diabo, pastor Celso. Primeira coisa, irmão e irmã, o diabo tem alguma coisa? Não. O diabo não tem nada. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é que ele é o pai da mentira. É a única coisa que é dele. É a única coisa, ele é mentiroso desde o princípio. Ele veio para matar, roubar e ele não tem nada. Tudo que possuímos, tudo que temos nessa terra, a Bíblia diz que pertence ao... Mas, presbítero Tiago, a Bíblia não diz que o mundo jaz do maligno. Mas quando a Bíblia fala que jaz do maligno, ela está falando a esse sistema de pecado, de miséria e de destruição. Porque as coisas, elas foram criadas por Deus e elas pertencem a Deus. Ele então tenta enganar Jesus, dizendo, olha, eu vou te dar, eu vou fazer para você, tudo isso aqui é seu, se prostrares e me adorar. Muitas vezes, irmão e irmã, pela nossa necessidade de fama, de reconhecimento, a gente vai entrar em muitas dessas bandejas, e que Deus nos livre delas. Porque às vezes nós queremos poder, queremos famas, queremos riqueza e começamos a negociar a palavra de Deus. A vitória de Jesus diante do diabo consiste na aplicação da palavra de Deus. Jesus obedeceu a Deus, ou seja, a vitória de Jesus consistiu na obediência. E terceiro, a vitória de Jesus diante do diabo foi por causa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com ele. Mas ele não é Deus? Sim, mas naquele momento ele era um homem. E ele contava com a ajuda e com o auxílio do Paracleto para dizer não ao diabo.
Porque eu e você, humanamente falando, fisicamente falando, nós não temos condições. Mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos condições de dizer não à tentação do diabo. Precisamos então aplicar a palavra de Deus. Precisamos então meditar na palavra de Deus para que não sejamos enganados sutilmente pelas bandejas do diabo. Eu costumo dizer que antigamente, inclusive a gente tinha sonhos, né? As pessoas sonhavam, tinham pesadelos com o diabo, aquele bichão gordo, né? Vermelho, chifrudo, né, pastor? Com aquele garfo na mão, rodeado de fogo, né? A gente tinha aquelas imaginação, né? Não, irmão, o diabo não se apresenta hoje dessa forma. Muitas vezes ele se apresenta dentro de pessoas, às vezes que até estão próximas de nós. Mas o problema são elas? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando Paulo viu, quando aquela mulher passou gritando ela, eis aí, o homem de Deus, Paulo teve discernimento e falou ao diabo que estava dentro dela. E nós precisamos buscar discernimento de espírito. Nós precisamos estar atentos às bandejas que o diabo nos apresenta. Jesus venceu pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus e no auxílio do Espírito Santo. Jesus venceu com a palavra de Deus. O salmista vai dizer para nós, em Salmo 119, versículo 11, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo vai usar para que nós resistamos os dias maus. Jesus ensinou a resistir ao diabo, Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e ele fugiu de Jesus. O diabo se retirou e a Bíblia diz que Jesus então foi servido pelos anjos do Senhor. E é exatamente o que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos, pastor Celso, passando por essa terra, estamos aqui de passagem, e nós estamos de fato experimentando essas tentações. Mas depois de resistir às tentações, e nós cremos como igreja do Senhor nisso, e essa é a nossa esperança, de que aquele que subiu, da forma que subiu, há de descer nas nuvens, e há de nos entregar a recompensa, por termos falado não ao diabo, e por termos suportado tudo e todos, por causa da palavra de Deus. Que o Senhor Deus fale mais ao meu e ao seu coração, e que esta palavra possa frutificar, e que nós estejamos atentos para que nós sempre possamos dar frutos no Espírito Santo.